O milagre que mudou a vida de Adriana, livrada da síndrome de Ehlers-Danlos na Igreja Universal. Adriana Oliveira tinha 32 anos quando recebeu o diagnóstico que mudou sua vida, síndrome de Ehlers-Danlos, um distúrbio genético raro que afeta o colágeno, deixando as articulações extremamente frágeis e causando dores insuportáveis. Os médicos foram claros, não havia cura. Ela teria que conviver com luxações constantes, pele que se rompia com facilidade e uma fadiga crônica que a impedia de trabalhar ou até de segurar sua filha pequena, Sofia, no colo. Você vai precisar de cadeira de rodas em alguns anos, disse o reumatologista, enquanto Adriana segura das lágrimas, sentindo o peso daquelas palavras como uma sentença. As dores começaram a dominar seus dias. Qualquer movimento brusco, até um espirro, podia deslocar seus ombros ou joelhos. As contas se acumularam, o marido, Carlos, trabalhava dobrado, mas o salário não dava conta dos remédios e das consultas. A depressão bateu forte. Por que isso está acontecendo comigo? Chorava à noite, enquanto Sofia dormia. Até que um dia, exausta, desabou: Deus, se você existe, me ajuda. Não aguento mais. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de fé inabalável, bateu à sua porta com um convite: minha filha, na Igreja Universal do Reino de Deus, Deus faz milagres. Já vi pessoas serem curadas de coisas que os médicos não tinham jeito. Vamos lá hoje à noite. Não custa tentar. Adriana hesitou, ela não era de ir à igreja, mas a dor e o desespero falavam mais alto. Vou, respondeu, com um fio de esperança. A primeira vez que Adriana entrou na Igreja Universal, sentiu algo diferente no ar. O coro cantava com paixão, as pessoas oravam com lágrimas, e o pastor falava com uma autoridade que ela nunca tinha visto. Deus não desistiu de você, disse ele, olhando diretamente para a plateia, como se falasse só com ela. Quando chegou a hora da corrente de oração, Adriana se ajoelhou, tremendo. Uma obreira se aproximou: Irmã, o que você precisa de Deus hoje? E ela, entre soluços, contou tudo: a doença, as dores, o medo de ficar inválida, a vergonha de não conseguir sustentar a família. O pastor a chamou ao altar. Você veio aqui por um milagre, e Deus já está agindo, declarou, enquanto ungia sua testa com óleo consagrado. Esta doença não é de Deus. É obra do inimigo, e hoje ela sai da sua vida em nome de Jesus. A igreja inteira começou a clamar, mãos levantadas, em uma só voz: livre, Adriana. Em nome de Jesus, seja livre. Ela sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica envolvesse. As lágrimas caíam sem controle. Agora, você precisa fazer a sua parte, disse o pastor. Participe da campanha dos 7 dias de jejum e oração. Traga sua oferta de fé, mesmo que seja pouco. Deus honra quem o busca de todo o coração. Adriana saiu da igreja naquela noite com uma paz que não sentia há anos. Algo dentro dela tinha mudado. Nos dias seguintes, Adriana se entregou de corpo e alma. Participou das vigílias de oração, jejuou como o pastor orientou, e, mesmo com dificuldade, separou o dízimo e uma oferta especial, confiante de que Deus multiplicaria. Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade, orava todas as manhãs, enquanto massageava as articulações doloridas. No quarto dia da campanha, algo inesperado aconteceu. Adriana estava na cozinha quando, ao esticar o braço para pegar um copo, percebeu que não doeu. Parou, assustada. Tentou mover o ombro, que antes deslocava com qualquer esforço. Nada. Experimentou dobrar os joelhos, andar mais rápido. As articulações respondiam sem dor. Meu Deus, sussurrou, levando as mãos ao rosto. Correu para o quarto, tirou a tipóia que usava no braço esquerdo há meses e começou a chorar. Jesus me curou. Jesus me curou, gritava, enquanto Sofia, assustada, corria para abraçá-la. No domingo seguinte, Adriana subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus a livrou de Ehlers-Danlos. Os médicos disseram que não tinha cura, mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. Hoje eu estou aqui, sem dor, sem cadeira de rodas, e com a certeza de que Ele nunca me abandonou. A igreja explodiu em glórias, e muitas pessoas choravam, tocadas pela fé dela. O pastor a abraçou e disse: Isso é a fogueira santa de Deus.
Quando a gente se entrega de verdade, Ele faz o impossível. Mas lembre-se, a cura é só o começo. Agora, você tem uma missão: contar esse milagre para que outros também creiam. Hoje, a Adriana é uma das obreiras mais ativas da Igreja Universal. Ela e Carlos abrem as portas de sua casa para células de oração, e ela não perde uma campanha da fé. Aprendi que a dor não é o fim. Deus usa até as nossas fraquezas para mostrar o seu poder, diz, enquanto ajuda a organizar a corrente de oração dos domingos. Sofia, agora com 8 anos, cresceu vendo a mãe orar e crer. Mamãe, Deus é mesmo forte, né? Pergunta a menina, toda vez que ouve um testemunho no altar. E Adriana, com os olhos brilhando, responde: é, minha filha. Quando a gente confia nele, não tem doença, não tem falta, não tem impossível que resista. A Igreja Universal me ensinou isso: a fé move montanhas, e Deus é fiel. E assim, o milagre de Adriana se tornou um farol de esperança para muitos, prova viva de que, quando a gente se entrega aos pés de Jesus, Ele faz muito mais do que imaginamos. Basta crer. A notícia do milagre de Adriana não demorou a se espalhar pela congregação. Quem a via antes, arrastando os pés com dor, agora a encontrava sorrindo, carregando caixas de doações para o projeto recomeçar ou abraçando irmãs que chegavam desanimadas ao templo. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também, ela dizia, com uma convicção que só quem experimentou o sobrenatural pode ter. Foi numa tarde de sábado, durante o culto da família feliz, que uma mulher chamada Marisa se aproximou dela, com os olhos inchados de chorar. Irmã, eu ouvi seu testemunho na semana passada. Minha filha tem a mesma doença que a senhora tinha. Os médicos disseram que ela nunca mais vai andar direito. Adriana segurou as mãos trêmulas de Marisa e olhou nos seus olhos com uma calma que só a fé dá. Então vamos orar agora mesmo. Deus não muda. Se Ele me curou, vai curar a sua filha também. Elas se ajoelharam ali mesmo, entre os bancos, enquanto o coral cantava Tudo Posso naquele que me fortalece. Adriana orou com autoridade, lembrando cada promessa que havia recebido nos cultos: Senhor, o mesmo sangue que me libertou, liberta a Lívia agora. O mesmo Espírito que me levantou, levanta essa criança. Marisa chorava, mas desta vez eram lágrimas de esperança. 3 semanas depois, no domingo da fé, Marisa voltou ao templo, mas não sozinha. No colo, trazia Lívia, de 5 anos, que pulava no lugar, impaciente. Ela acordou hoje de manhã e disse: Mãe, minhas pernas não doem mais, contava Marisa, sem conseguir parar de sorrir. E olha só! A menina desceu do colo e correu pelo corredor central, enquanto a igreja explodia em glórias a Deus. Adriana abraçou as duas, sentindo o coração transbordar. Isso aqui não é coincidência, não. É Jesus agindo de novo, ela gritou, enquanto as irmãs ao redor levantavam as mãos em gratidão. O pastor, emocionado, chamou Adriana ao púlpito. Esta irmã é a prova de que Deus não faz acepção de pessoas. Ela poderia ter desistido, poderia ter se revoltado, mas ela escolheu crer. E hoje, o milagre dela está multiplicando vidas. Adriana, com a voz embargada, testificou: eu só fiz uma coisa, obedecer. Quando o bispo falava para jejuar, eu jejuava. Quando o pastor pedia para orar de madrugada, eu orava. Não era força minha, era fé. E fé sem obras é morta. Eu coloquei minha fé para trabalhar, e Deus honrou. Depois daquele dia, Adriana passou a liderar um grupo de oração especial para pessoas com doenças crônicas. Toda terça-feira, antes do culto da libertação, ela e sua equipe oravam individualmente por cada um que chegava com dor, com medos, com relatórios médicos sem esperança. Aqui não tem caso perdido, ela repetia, enquanto impunha as mãos e declarava: em nome de Jesus, esta doença sai agora. 1 ano depois, o médico que havia dado o diagnóstico a Adriana, o mesmo que disse que ela nunca mais andaria sem muletas, a encontrou por acaso num shopping. Ele não a reconheceu de início, até vê-la caminhando com passos firmes, empurrando o carrinho de Sofia. Adriana? Ele ficou pálido. Mas, como? Os exames mostravam. Ela sorriu. Os exames mostravam o que os homens veem. Mas Deus vê além. Ele me deu um novo corpo, doutor. E não foi medicina, foi milagre. O homem, atônito, só conseguiu balbuciar: isso não tem explicação científica.
Adriana segurou seu braço com carinho. Não tem mesmo. Porque não é ciência, é Deus. E Ele está esperando por você também. Hoje, Adriana não só caminha, como corre. Corre para abraçar quem chega desanimado à igreja, corre para levar um prato de comida a um necessitado, corre para testemunhar em cada canto que Deus é vivo e age hoje como agia ontem. Sofia, agora com 10 anos, cresceu vendo a mãe transformar dor em alegria e impossíveis em testemunhos. Mamãe, quando eu crescer, quero ser missionária, disse ela certa vez, depois de ver uma mulher ser curada de câncer no altar. Adriana a puxou para perto e sussurrou: Você já é, filha. Todo aquele que leva Jesus no coração é um missionário. E a nossa missão é mostrar ao mundo que milagre tem endereço, é na Igreja Universal, onde a fé se torna realidade. E assim, o que começou como uma sentença médica se tornou uma história de vitória que não para de se multiplicar. Porque quando Deus opera, Ele não faz pela metade. Ele restaura, Ele transforma, Ele usa até as cicatrizes para escrever uma nova história. E Adriana sabe disso melhor do que ninguém, o que o inimigo quis usar para destruí-la, Deus usou para coroá-la. Anos se passaram, e a pequena Larissa cresceu vendo a mãe não só contar, mas viver cada palavra que falava. Adriana não era mais aquela mulher que tremia ao ouvir o nome da doença. Agora, ela era a irmã que abraçava os desesperados no altar, a guerreira que orava com autoridade, a mãe que ensinou a filha a enxergar além das aparências. Deus não muda as coisas só para nos dar alívio, filha. Ele muda nós para que possamos mudar o mundo, dizia, enquanto juntas visitavam hospitais, levando não só palavras de fé, mas o próprio amor que as havia salvado. Larissa não esqueceu a promessa que fez na infância. Aos 18 anos, já no coro de jovens da CCB, ela viu outra cena que marcou sua vida para sempre. Era uma noite de cultos de descarrego, e uma mulher entrou arrastando os pés, o rosto marcado pela dor de uma depressão que a mantinha acamada há meses. Os obreiros oraram, impuseram as mãos, e de repente, como se um peso invisível fosse retirado, aquela mulher se levantou, os olhos brilhando com uma luz que não estava ali minutos antes. Estou livre, gritou, e a igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Foi então que Larissa sentiu algo arder dentro dela. Não era só emoção, era uma chamada. Naquela hora, ela entendeu que não bastava querer ser missionária, era preciso ser missionária agora. Começou a participar das campanhas de evangelização, a visitar lares, a orar por pessoas nas ruas. E foi numa dessas saídas que conheceu Dona Maria, uma senhora que vivia numa casinha simples na periferia, com as pernas inchadas e cheias de feridas por causa de um problema circulatório. Os médicos tinham dito que ela perderia as pernas. Mas Larissa, com a mesma fé que viu na mãe, colocou as mãos sobre aquelas feridas e declarou: Em nome de Jesus, a dor acaba aqui. Dona Maria chorou. Não por dor, mas por algo que não sentia há anos, esperança. E dali em diante, algo mudou. As feridas começaram a secar, o inchaço diminuiu, e em poucas semanas, ela voltou a andar sem muletas. Quando voltou à igreja para dar seu testemunho, não conseguia parar de agradecer. Pensei que minha vida tinha acabado, mas Deus me mostrou que na CCB, nada está perdido, disse, segurando a Bíblia que Larissa lhe dera. Adriana, ao ver a filha operando milagres como ela um dia sonhou, sentia o coração transbordar. Não era só orgulho de mãe, era a certeza de que Deus estava cumprindo o que havia prometido naquela sala de hospital anos atrás, que sua dor não seria em vão. Que sua família seria um rio de bênçãos. E assim foi. Hoje, Larissa é uma missionária consagrada, viajando por cidades e países levando a mesma mensagem que salvou sua mãe, que não existe caso perdido para Deus, que a fé não é teoria, e que milagres não são coisa do passado. E Adriana? Ela segue firme, agora como obreira, ajudando outras mulheres que chegam à igreja com o mesmo desespero que já foi seu. Sempre que uma delas pergunta como ela consegue sorrir depois de tudo que passou, Adriana responde com a mesma simplicidade de sempre: porque eu sei que o que o inimigo planejou para meu mal, Deus transformou no meu maior milagre. E Ele pode fazer o mesmo por você. Porque na CCB, a história de Adriana e Larissa não é exceção, é um convite. Um convite para quem ainda não descobriu que, não importa quão escura seja a noite, a luz da fé sempre brilha mais forte. E que milagres, sim, têm endereço. E foi assim que, anos depois, a vida de Adriana e Larissa se tornou um farol para muitas outras famílias que chegavam à igreja com o coração partido.
Um dia, durante um culto de quarta-feira, uma jovem chamada Marisa entrou pela porta dos fundos, os olhos inchados de chorar. Ela carregava no colo um bebê de poucos meses, fraquinho, com um diagnóstico que os médicos tinham dado como irreversível. Minha filha nasceu com um problema no coração. Eles disseram que não tem jeito, que só um milagre pode salvar, confessou, com a voz trêmula, a irmã que a recebeu na porta. Adriana, que estava passando pelo corredor, reconheceu naquele olhar o mesmo desespero que já tinha sentido. Sem dizer nada, ela se aproximou, colocou a mão no ombro de Marisa e sussurrou: "Eu já estive onde você está. E hoje eu te digo, aqui é o lugar certo." Então, levou-a até a frente do altar, onde as irmãs já estavam em oração. Não houve palavras bonitas nem promessas vazias, apenas fé. E quando o pastor impôs as mãos sobre aquela criança, pedindo a Deus que restaurasse aquele coraçãozinho, algo mudou. Na semana seguinte, Marisa voltou ao culto, mas desta vez com um brilho diferente nos olhos. Os exames tinham mostrado uma melhora inexplicável. Os médicos, espantados, disseram que era um caso raro de remissão espontânea. Mas Marisa sabia a verdade. Ela segurou a mão de Adriana e disse: "Agora eu entendo por que você sorri tanto. Porque aqui, a gente aprende que Deus não só ouve como age." E assim, a história se repetia. Não como coincidência, mas como confirmação de que, onde a fé é verdadeira, os impossíveis se rendem. A CCB não era apenas um lugar de cultos, era um hospital de almas, uma escola de milagres, um refúgio para quem já tinha ouvido a não de todos os lados, menos de Deus. Adriana, agora com os cabelos já marcados por alguns fios brancos, olhava para trás e via não só a filha que Deus lhe devolveu, mas uma família de irmãos e irmãs que, como ela, tinham descoberto que a esperança não é um sentimento, é uma pessoa. E essa pessoa tem nome: Jesus. Porque na Congada, não se conta milagres como lendas. Conta-se como realidade. E toda semana, quando as portas da igreja se abrem, é como se Deus sussurrasse ao coração de cada um que entra: "Você achou que era o fim? Mas aqui, tudo começa." Adriana apertava contra o peito a Bíblia que ganhará no dia de seu batismo, aquelas páginas já desgastadas pelo tempo e pelas lágrimas. Cada verso sublinhado era uma lembrança de como Deus tinha reconstruído sua vida pedaço por pedaço. Mas havia algo que ainda doía como uma ferida aberta: seu filho mais velho, Lucas. Ele tinha se afastado anos antes, depois de uma briga feia com o pai, que na época ainda bebia. Lucas saíra de casa aos 18 anos, jurando nunca mais voltar. Adriana orava por ele todos os dias, mas as notícias que chegavam eram sempre piores: envolvimento com más companhias, noites sem dormir, um vício que crescia como erva daninha. Até que, um dia, as ligações pararam. Por 3 anos, nenhum sinal. Nenhum recado. Nenhum boato. Era como se a terra o tivesse engolido. Até aquela manhã de sábado. Adriana estava na CCB, como sempre, ajudando a arrumar as cadeiras para o culto da noite, quando sentiu alguém a observando. Virou-se e viu uma sombra encostada no batente da porta, um homem magro, de barba por fazer, com olhos fundos que ela conhecia demais. O coração dela disparou. Lucas. Mas não era o Lucas que ela guardava na memória, aquele menino de sorriso fácil e olhos brilhantes. Esse homem à sua frente parecia carregar o peso do mundo nas costas. Ela não gritou. Não correu. Só sussurrou, com a voz embargada: "Meu filho." E então, como se uma represa tivesse se rompido dentro dela, as lágrimas vieram. Lucas baixou a cabeça, envergonhado, as mãos tremendo. "Mãe, eu não aguento mais", ele confessou, a voz rouca. "Tentei de tudo. Menos isso." Adriana não perguntou em isso o quê. Ela sabia. Abraçou o filho como se fosse a última vez, sentindo os ossos dele através da camisa surrada. E então, sem soltar sua mão, levou-o para dentro da igreja. Não houve sermão. Não houve julgamento. Apenas irmãos que, ao verem a cena, se aproximaram em silêncio, colocando as mãos nos ombros de Lucas, orando. Alguns deles tinham histórias parecidas: filhos pródigos, vidas resgatadas, vícios quebrados. Eles sabiam que ali, entre aquelas 4 paredes, Deus fazia o que os homens chamavam de impossível. Naquela noite, no culto, quando o pastor chamou os que queriam entregar suas vidas a Jesus, Lucas foi o primeiro a se levantar.
Não foi fácil. As palavras saíram entre soluços, entre memórias que doíam, entre o medo de não conseguir. Mas quando ele saiu da água do batismo, foi como se algo dentro dele tivesse morrido e renascido. Os irmãos aplaudiram, não por ele, mas por aquele que o tinha trazido de volta. Nos meses que seguiram, Lucas não virou um homem diferente da noite para o dia. A luta contra o vício foi dura, com recaídas e noites de angústia. Mas agora ele tinha algo que não tinha antes, uma família que não o abandonaria. Irmãos que o buscavam quando ele sumia. Uma mãe que orava por ele em voz alta, no meio da congregação, sem vergonha. E, acima de tudo, um Deus que não desistira dele, mesmo quando ele tinha desistido de si mesmo. 1 ano depois, foi Lucas quem subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Com a voz firme, ele contou como tinha chegado à igreja arrastado pelo desespero, mas tinha ficado por causa do amor. Eu pensava que Deus era para os perfeitos, ele disse, olhando nos olhos de quem o ouvia. Mas aqui, eu aprendi que ele é para os quebrados. Para os que caíram. Para os que não têm mais forças. Porque é quando a gente não tem saída que ele faz o caminho. E assim, a história de Adriana ganhou mais um capítulo. A filha que Deus lhe devolvera agora tinha um irmão restaurado. A família que ela pensava estar despedaçada estava sendo costurada, não com linha e agulha, mas com fé e milagres. Porque na CCB, ninguém é um caso perdido. Cada vida é uma história que Deus ainda está escrevendo. E quando as portas se abrem, não é só para quem já está de pé, é para quem está no chão, para quem está cansado, para quem não acredita mais. Porque ali, entre os hinos e as orações, Deus repete o que sempre repetiu: você achou que estava sozinho? Mas eu nunca te deixei. Você achou que era o fim? Mas aqui, tudo começa. O último capítulo do milagre. Quando Marcos, o filho mais velho de Adriana, cruzou as portas da igreja naquele domingo, não era mais o mesmo homem. Os olhos que antes carregavam a sombra da rebeldia agora brilhavam com lágrimas de arrependimento. Ele não veio sozinho, trouxe consigo a esposa, que há anos orava por ele em silêncio, e o filho pequeno, que nunca havia conhecido o avô. A família, que pareceu desmoronar com cada escolha errada, agora se reunia como um quebra-cabeça finalmente completo, cada peça encontrando seu lugar não por acaso, mas pela mão de Deus. No altar, Adriana abraçou o filho com a mesma intensidade com que, anos antes, havia chorado sua partida. Não houve palavras grandiosas, apenas um sussurro entre lágrimas: eu nunca parei de acreditar em você, porque ele nunca parou de acreditar em mim. E ali, entre os irmãos que oraram, as mãos que serviram e os corações que perseveraram, o milagre se tornou visível. Não era apenas a restauração de um filho, mas a prova de que Deus não desiste de ninguém. Reflexão final. A vida nos ensina que as feridas mais profundas não são aquelas que doem no corpo, mas as que sangram na alma, a traição, a distância, o silêncio de quem amamos. Porém, é justamente nessas fraturas que Deus escolhe habitar. Ele não espera que estejamos perfeitos para nos abençoar, ele nos abençoa para nos tornar perfeitos em sua graça. Adriana aprendeu que a fé não é a certeza de que tudo dará certo, mas a convicção de que, mesmo quando tudo desaba, Deus está construindo algo novo. Lição de vida. Se hoje você olha para trás e só vê ruínas, lembre-se, Deus não reconstrui o que foi quebrado, ele cria algo ainda mais belo. A família de Adriana não voltou a ser o que era, tornou-se o que deveria ser, unida não pela ausência de lutas, mas pela vitória sobre elas. O milagre não foi apenas Marcos voltar para casa, foi Adriana entender que, o tempo todo, ela também estava sendo resgatada. E assim, entre hinos e lágrimas, a história continuou, porque quando Deus escreve o final, sempre há mais uma página.